Olá, meus amigos da Rádio Soleste, Dr. Túlio Sampaio, mais uma vez aqui no nosso Papo Cabeça semanal, que vai ao ar toda terça-feira às 15h45 e é reprisada toda quinta-feira no mesmo horário, às 15h45. Aqui no programa do meu amigo Elton Bezerra, Alô Soleste. Então, o tema que vamos abordar hoje foi um tema muito solicitado no Instagram. Muitos pacientes mandaram perguntas no direct e solicitaram que eu falasse um pouco mais sobre o tema de câncer de pele. É um tema que eu já trouxe aqui em outra oportunidade, mas considero um tema extremamente importante e que muito comum no nosso dia a dia, sobretudo aqui no Brasil, no Nordeste, né? Porque o câncer de pele, o principal deles, né, que é o carcinoma base celular, é um tumor que ele é diretamente relacionado à exposição solar. Então, assim, os cânceres de pele podem ser divididos em duas classes. Os melanomas, né, que é o melanoma, é aquele tumor de pele escura, um tumor agressivo, ele tem uma forma de disseminação hematogênica, ou seja, uma pequena lesão de 1 ou 2 centímetros, ele pode mandar uma metástase, por exemplo, para o cérebro, para o pulmão, tá certo? O que não acontece com os carcinomas bases celulares e os espinos celulares, que são classificados como não melanoma, né? Esses tumores são os cânceres, na verdade, no geral, mais comum em todo o mundo, tá certo? Se você pegar estatísticas de todos os outros cânceres, o câncer de pele é o primeiro, tá certo? É o mais comum de todos. E é um câncer que é muito tratável, sobretudo quando é descoberto recente, né, nas formas iniciais. A gente costuma dizer que o câncer está na cara, porque realmente está na cara, porque a nossa face, né, é a região do corpo mais exposta ao sol, porque por conta da vestimenta, né, da roupa, a gente acaba diminuindo a exposição solar a esses raios no restante do corpo. Então, a face é a única parte do corpo que a gente não consegue cobrir totalmente, e acaba recebendo uma maior quantidade de radiação solar, certo? Então, esse tipo de tumor, ele é diretamente ligado à exposição solar, sobretudo aquele sol que o paciente pega entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Esse horário é onde incidem a maior quantidade de raios ultravioleta, tá certo? Que é exatamente o que aumenta o risco de câncer de pele. Então, falando sobre basocelular e espinocelular, são dois tumores mais comuns, bem tratáveis, tá certo? Dificilmente, raramente, esses tumores se espalham, né, para outros locais. Em regiões da face, normalmente, quem tem uma lesão nessa região aqui tem uma chance maior de mandar metástase para alguns linfonodos que existem na parótida, uma glândula salivar que fica aqui na frente da orelha, mas isso também é muito raro acontecer. Não é comum de acontecer. Na maioria das vezes é um tumor que é facilmente tratado, tá certo? Quando é uma lesão inicial, a chance do paciente ficar com a sequela estética ou funcional é muito baixa, tá bom? Mas é uma questão que os pacientes me trazem muito no consultório. Então, os pacientes, eles têm uma preocupação muito grande de como vai ficar a cicatriz. E eu falo para todos os meus pacientes, a cirurgia oncológica, nós temos 3 pilares, tá certo? Que a gente deve seguir. O primeiro deles é o resultado oncológico, que quer dizer que a gente precisa tirar todo o câncer com a margem de segurança, ou seja, tira todo o câncer e com um pedaço de pele boa, para a gente ter certeza que não ficou câncer no paciente. Esse é o principal objetivo. O segundo deles é manter a função do local que a gente vai operar quando possível, tá certo? Como, por exemplo, o paciente ele tem um tumor muito avançado no nariz, muito grande no nariz, e a gente não consegue preservar o nariz algumas vezes, a gente precisa fazer uma amputação nasal, que a gente chama, né? Mas esse tumor, que envolve todo o nariz, ele não começou de um dia para a noite. Esse é um tumor que tem uma evolução lenta, tá certo? Na maioria das vezes, anos. Então, o paciente ele convive com aquela lesão anos e anos, 2, 3, 4, 5 anos, e essa lesão crescendo, e aí acaba partindo para uma cirurgia mais radical, gerando um defeito estético e funcional importante. Então, resultado oncológico, manter a função, e o terceiro deles é manter a estética quando possível, tá certo? Percebem que a estética fica por último.
tá bom? Não quer dizer que a gente desconsidere a questão estética. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que penso muito nisso antes de fazer uma ressecção. Mas eu não posso simplesmente comprometer o meu resultado oncológico em detrimento da estética. Então, assim, se você inverte essa ordem, se você pensa na estética, você acaba prejudicando o resultado oncológico, que é o principal motivo do tratamento, né? A gente precisa retirar todo o câncer. Então, os pacientes perguntam, doutor, vai ficar cicatriz? Vai ficar cicatriz? Faça uma coisa menor para não ficar tanta cicatriz. E eu sempre explico, olha, vai gerar uma cicatriz, tá bom? Não tem como não gerar uma cicatriz. Esse tipo de lesão, de câncer, não é um câncer que a gente consiga tratar com cauterização, queimando, tá certo? Não, tem que tirar a lesão, tem que mandar a peça para biópsia, para a gente ter certeza do que tipo de tumor era e se saiu tudo, tá certo? Se eu conseguir atingir o objetivo, que é a cura do paciente, quando a margem vem livre de lesão, ok? Então, sempre converso com meus pacientes e quando é que o paciente ele vai suspeitar de que ele tem alguma lesão suspeita para câncer? Toda lesão de pele, que sangre, que aumente de tamanho, que mude de coloração e que não se resolve em até 3 semanas, esse paciente ele precisa procurar um especialista, tá bom? E a quem procurar? O paciente ele pode procurar inicialmente um dermatologista, que ele vai avaliar aquela lesão, vai fazer uma dermatoscopia, que é o exame de visão ampliada daquela lesão. Ele vai usar um dermatoscópio que tem uma lente de aumento e uma luz bem forte. Então, ele vai ver os sinais microscópicos que a gente não consegue ver no consultório, a olho nu, tá bom? Então, ele vai avaliar aquela lesão e vai dizer, olha, isso aqui é uma lesão suspeita para câncer. E aí, precisa fazer o tratamento. A gente pode pegar essa lesão e fazer uma biópsia incisional, que a gente tira só um pedacinho dela, manda para a biópsia, para a gente confirmar que aquilo ali é um câncer. Ou a gente já pode retirar a lesão completa. Quando é que eu solicito uma biópsia incisional? Quando o paciente ele tem uma lesão grande, tá certo? Numa área que a reconstrução pode gerar um defeito estético e funcional, e eu não tenho certeza que aquela lesão é um câncer, tá bom? Então eu tiro um pedacinho dela, confirmo que é câncer, e aí eu passo depois para o tratamento definitivo, que é a ressecção total da lesão. O dermatologista ele vai avaliar essa lesão, quando ele achar suspeita, ele manda ou para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o cirurgião oncológico, tá bom? A especialidade que mais tem contato com esse tipo de tumor e de reconstrução é a cirurgia de cabeça e pescoço, juntamente com a cirurgia oncológica, que são 2 braços, né, que andam muito juntos ali, porque envolve câncer, né? Como a gente da cabeça e pescoço tem uma facilidade em tratar doenças de face, né, fazer retalho e reconstrução, a gente tem uma expertise melhor nesse tipo de tratamento, tá bom? Então, assim, sempre que eu entro para avaliar um paciente para operar, eu já vou ali, eu já vejo na minha mente ali uma possibilidade de 2, 3, 4 formas de retalho, tá bom? E, diferentemente do que os pacientes pensam, né, que a gente vai ter uma lesão muito grande e não vai pensar na estética, eu, particularmente, eu me preocupo muito com isso. Não posso deixar comprometer o resultado final da cirurgia. Mas sempre a gente tenta reconstruir de uma forma em que fique o menor defeito estético possível. A gente sempre usa um acidente anatômico, por exemplo, paciente que tem uma lesão nessa região do olho. A gente eu não vou fazer uma cicatriz para baixo, né, porque aí vai ficar uma coisa inestética. Eu vou aproveitar essa areazinha aqui circular que ele tem. Então, paciente que tem uma lesão nessa região, eu escondo a cicatriz aqui, entendeu? A gente sempre observa isso. Paciente que tem lesão aqui na testa, a gente sempre pega uma pregazinha da marca de expressão do paciente para poder esconder a cicatriz naquele local. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, mas não deve limitar nossa ressecção. Então, o principal tratamento para esse tipo de tumor é tirar o tumor todo, é ressecção. Não precisa fazer quimioterapia, na imensa maioria das vezes, a não ser que esse paciente ele tenha sofrido uma metástase, ou seja, esse tumor ele se espalhou para algum canto, que é muito raro acontecer, muito difícil, não é o comum, não é o normal, tá certo? O que a gente às vezes usa como adjuvância, ou seja, um tratamento após a cirurgia, é radioterapia, também em casos específicos. Por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia, faço uma cirurgia de uma ressecção de pele e a reconstrução é primária.
eu não rodo um retalho, tá certo? Então, assim, a cicatriz fica uma linha. Então, quando vem margem comprometida, eu preciso ou ampliar essa margem ou complementar com radioterapia. Como essa incisão é uma incisão reta, eu consigo simplesmente aumentar, tirar a cicatriz da cirurgia anterior e mais um pouquinho de pele e fechar e eu resolvo o problema do paciente. Só que às vezes a gente usa um retalho, né? Por exemplo, em região nasal é muito comum a gente usar o retalho bilobado. A gente usa 2 retalhos para poder fechar uma lesão, tá certo? Então, quando a margem comprometida vem depois de uma ressecção com reconstrução com retalho, eu não tenho a certeza em que local da cicatriz essa margem veio comprometida. Então, não faz sentido eu tirar a pele total do nariz por conta disso. Então, nesses casos específicos, a gente às vezes manda o paciente complementar com a radioterapia para destruir o resto de células de câncer que ficaram por ali, tá certo? É uma cirurgia relativamente simples, tranquila de se fazer, pode ser feita sobre anestesia local ou anestesia local mais sedação. Quando é uma lesão um pouco maior, região de nariz, que dói muito a anestesia, a gente opta sempre por fazer a ressecção com o paciente sedado, ou seja, dormindo. Não é anestesia geral, é só uma sedação. Parecido com aquela sedação que faz para fazer endoscopia. O paciente dorme, a gente já faz anestesia, ele não vai sentir nada da anestesia, vai estar dormindo. Quando a cirurgia terminar, a gente acorda ele, ficou tudo bem e vai para casa no mesmo dia. Certo? A não ser que seja um tumor de pele muito avançado e que já esteja invadindo osso, olho, né? Alguma cirurgia assim maior que precise realmente o paciente ficar 1, 2 dias lá e a cirurgia e a anestesia ser uma geral, tá bom? Mas não é a regra. O principal alerta que eu faço com meus pacientes, né, para evitar que eles sejam submetidos a uma ressecção maior e que gere um defeito funcional ou estético maior, é perceber essa lesão o quanto antes e procurar o especialista o quanto antes. Porque quanto menor a lesão, menor a cicatriz, menor os defeitos. Quando a gente pega uma lesão muito grande, eu não consigo, infelizmente, preservar a estética perfeita do paciente. Não por conta da cirurgia em si, mas por conta do tumor que ele já está lá, entendeu? Então, é uma visão que o paciente precisa ter. E eu sempre converso com meus pacientes, deixo tudo muito claro, como vai ser a cirurgia, como vai ser a reconstrução, como vai ser o pós-operatório, tá certo? Todos os meus pacientes eu dou meu contato pessoal para eles, gosto de acompanhar o pós-operatório, sempre peço para mandar foto dia sim, dia não, para eu avaliar como é que tá certo? E para a gente manter o paciente mais próximo da gente, para não perder o contato com esse paciente. Então, pessoal, esse foi mais um Papo Cabeça. Hoje eu trouxe o assunto de câncer de pele mais uma vez, tá certo? Que foi uma sugestão que eu recebi lá nos directs. Se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum tema, você pode estar e se você também não me segue nas redes sociais, você pode estar me seguindo tanto no TikTok, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's. E você pode deixar lá a sugestão do seu tema, da sua dúvida, que eu sempre respondo assim que possível, ok? Então, eu queria agradecer mais uma vez o meu amigo Wellington Bezerra por esse espaço e lembrar que aqui no Aquiraz eu atendo às quintas-feiras, né? Houve uma mudança no meu horário, eu estou atendendo agora nas quintas-feiras pela manhã, quinzenalmente, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser marcar a consulta, entre em contato com o pessoal da Medleste, que aí eles vão agendar a consulta, a gente conversa lá, eu explico todas as suas dúvidas e indico o melhor tratamento, se é que vai precisar de algum tratamento ou alguma orientação, ok? Então, mais uma vez, obrigado, até a próxima.